Sejam bem-vindos de volta. Agora a gente vai falar sobre a nova inteligência do coração, parte 2, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as emoções e por que elas são tão importantes e determinantes no nosso bem-estar e na nossa autorregulação, né? Muitas pessoas têm dificuldades de permitir com que as emoções sejam sentidas, né? Muitas vezes a gente aprendeu que é errado sentir ou verbalizar ou expressar emoções demais. Muitas vezes a gente teve experiências onde a gente não pôde ter um acolhimento e não pôde ter digamos que um cuidado, né, para entender e ajudar a contornar emoções muito fortes, e com isso a gente deixou de sentir como uma forma de nos proteger, né? Mas não quer dizer que a gente não sinta, a gente sente, mas talvez em um nível em que a gente não está percebendo, né? Isso pode fazer muito mal, pode nos adoecer muito. Então, aqui nessa aula, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a importância das emoções e depois a gente vai entender os tipos de emoções e o que elas fazem dentro do nosso corpo, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês que ajuda muito quando a gente está ali naquela fase de tentar identificar o que a gente está sentindo no nosso próprio corpo, né? Muitos adultos que vêm aqui à psicoterapia não conseguem nem identificar quando eu pergunto para elas onde que elas sentem a vergonha, onde que elas sentem a culpa, onde que elas sentem a raiva. Algumas são mais fáceis de perceber, né? Muitas vezes ali a raiva, a tristeza, a gente percebe, mas outras emoções mais complexas, às vezes as pessoas não conseguem identificar. E é possível identificar no nosso corpo todas as emoções que a gente sente, né? Então, aqui na tabela, ó, vocês conseguem ver depois, baixando o arquivo, né? Com mais nitidez. A raiva, olha aqui onde que ela fica, mais ou menos, em nós. O medo, como que ela é, a intensidade dela, né? E aqui, gradativamente, a gente vai vendo todos os estados emocionais no nosso corpo, né? Então, veja como que isso tudo traz o quê? Um enriquecimento da vida pra gente, né? Uma textura que transformam as nossas experiências conscientes em uma vivência que dá sentido pra gente. A gente sabe, dentro da ciência da aprendizagem, que a gente somente aprende de duas formas: com emoção. Ou uma emoção muito positiva, então eu me vinculo com aquele professor querido, eu lembro dele na minha fase adulta, de como que ele me compreendeu, ele era muito especial ali, porque ele ativou em mim essa emoção, né? Ou naquela fase em que tinham aqueles professores que davam medo da gente, batia na mesa, batia na gente, você ficava tão apavorado que você acabava aprendendo aquela coisa, né? Então veja como que no aprendizado, só há o aprendizado quando há emoção, né? E aqui trazendo, né, esse ponto de vista de que as emoções elas vão trazer o que a gente vai lembrar, o que a gente vai sentir, o que vai dar o colorido para a vida, o que vai fazer a vida ter um sentido, né? Então, as emoções, elas determinam para a gente, né, o que é importante para a gente. Elas determinam para a gente, elas mostram para a gente o que é prazeroso para a gente, o que é desagradável para a gente, o que é motivante para a gente, o que é desmotivante para a gente. Tudo isso vem da ordem da emoção, né? Então, elas nos conectam com os outros e nos dão coragem para fazer o que a gente precisa fazer, né? Para apreciar os nossos sucessos, por exemplo, para proteger e apoiar aqueles que nós amamos, né? E para ter compaixão e gentileza com aqueles que precisam da nossa ajuda. Tudo isso são as emoções que possibilitam para nós. As emoções também nos permitem experimentar a dor e o luto e a perda. Quando a gente perde alguém que a gente ama, quando a gente eventualmente tem uma separação, quando a gente está longe de alguém que a gente ama, a gente sente por meio das emoções, né? Então, sem as emoções, a vida não teria sentido, faltaria sentido, né? Faltaria propósito. Então, as emoções e a resiliência, elas estão intimamente relacionadas. Por quê? Porque as emoções são os principais motores de muitos dos processos fisiológicos importantes envolvidos na regulação da nossa energia. Aqui eu trouxe uma imagem de 4 domínios de resiliência, mas eu vou explorar um a um na aula 3, tá? Fiquem tranquilos. Então, aprender a se conectar com o poder da inteligência do nosso coração, né? Quando a gente sente aquele turbilhão de emoções,
quando a gente se sente estressado, quando a gente se sente ansioso, quando a gente se sente desmotivado ou triste, né? A gente consegue saber que nas emoções a gente vai ter ou um carregamento da nossa energia, a gente vai conseguir economizar energia, reter uma energia para eu manter um estado de mais proatividade, de mais disposição, ou através das emoções que eu sinto, eu vou esgotar minha energia, eu vou drenar e zerar. E vou provocar na minha fisiologia uma fadiga, um cansaço, uma exaustão crônica, né? Então, um estudo sobre as relações entre o estresse e o coração mostrou que fortes transtornos emocionais precipitaram insuficiência cardíaca. Olha aí, né? Quantas pessoas tendo problemas do coração sem saber o porquê, né? Simplesmente porque elas não sabem gerir, manejar, regular, né, a dosagem, a intensidade das emoções sentidas, né? Eu não estou dizendo que a gente não precisa sentir, que a gente precisa bloquear, pelo contrário. Quando eu bloqueio, quando eu nego, eu estou entrando em incoerência cardíaca. Eu não estou fazendo um manejo, um filtro, né, e um encaminhamento para os lugares adequados dessas emoções, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe das emoções, ela não sabe perceber, ela não sabe identificar quando ela está sobrecarregada de alguma emoção negativa, ela vai ter uma hiperexcitação no corpo, especialmente ali no coração, né? E ela não vai conseguir saber que isso não faz bem para ela. Ela somente vai conseguir nomear algo tipo um estresse, um aborrecimento, uma angústia. Ela não vai saber descrever especificamente o que é que se passa, né? As variações, as nuances dos sentimentos e emoções que estão dentro dela, né? Então, a excitação emocional negativa, não especificada, né, frequentemente é descrita pelas pessoas como um estresse, como uma angústia, como um aborrecimento. E isso tem sido associado a várias condições patológicas, incluindo hipertensão, isquemia, microcardia silenciosa, morte cardíaca súbita, doença coronariana, arritmia cardíaca, distúrbios do sono. Então, olha só quantas emoções ali não conhecidas, não tratadas pelo organismo, precisam sair desse organismo de alguma forma. E saem de qual forma? Em forma de sintomas. Todos esses sintomas citados aqui nesses estudos, né? Então, estresse e emoções negativas demonstraram aumentar a gravidade da doença e piorar o prognóstico para indivíduos que sofrem de várias patologias diferentes. Por outro lado, emoções positivas e habilidades eficazes de autorregulação emocional demonstraram o quê? Prolongar a saúde e reduzir significativamente a mortalidade prematura, né? Então, aquela questão de envelhecimentos precoces, de doenças ali relacionadas a disfuncionalidades, né, do excesso de estresse estão relacionadas com a falta de regulação emocional, né? Então, de uma perspectiva psicossociológica, as emoções elas são centrais para a experiência do estresse, né? São os sentimentos de ansiedade, irritação, frustração, falta de controle e desesperança que, na verdade, vivenciamos quando nós descrevemos estarmos estressados. Então, tenta compreender, né? Quando você se encontra no momento de estresse, o que é exatamente que você está sentindo? É frustração? É desesperança? É raiva? Sei lá, cansaço, né? O que é exatamente que você está experienciando? E lembrando que não vem uma só emoção. A gente, né, recebe várias emoções de uma atrás do outro, assim, pode confundir um pouquinho às vezes. Às vezes a gente tem uma emoção principal condicionada a outras, né? Então, saber diferenciar tudo isso nos ajuda a ter o manejo adequado, né? Para voltar a um estado de recarregar, de reenergizar o organismo e não de sofrer
as consequências de nos mantermos nesse outro estado, né? Então, às vezes um pequeno inconveniente, né, ou uma grande mudança de vida são capazes de levar uma pessoa ao mesmo tanto de estresse, né? Ao desencadeamento de emoções, aborrecimentos, irritações, sobrecarga, ansiedade, independente da quantidade. Por quê? Pela falta de conhecimento e falta de capacidade de regular essas emoções. Então, não é necessariamente sobre o que você está vivenciando, né? Mas é como você está vivenciando essa situação. Como é o seu filtro e como são os seus recursos para manejar ou remanejar a intensidade daquilo que você está sentindo. Então, quando a gente está inquieto, né? Quando a gente está experienciando sentimentos de mal-estar generalizados, né? Quando a gente está com essa turbulência interior, né? Isso, né? Tudo isso, né? Vai gerar o estresse, como eu disse agora há pouco, né? Emoções estressantes, elas podem surgir claramente em respostas a desafios ou eventos externos, assim como podem surgir de pensamentos e de diálogos internos. Então, muitas vezes eu tenho pensamentos intrusos, eu tenho um padrão de funcionamento hiperacelerado aqui na minha mente, que ao estar acelerado, preocupando com o futuro, ou com os afazeres, ou com todas as coisas que eu estou ali pensando, já desencadeiam todas essas emoções que eu coloquei aqui em cima, né? Essa inquietação emocional, esses sentimentos de mal-estar, essa turbulência toda interna. Somente pelos pensamentos, sem necessariamente algo ter me acontecido, né? Então, a gente sabe que a gente tem várias formas de sentir as emoções. Muitas pessoas se apegam a eventos específicos, né? Então, eu sou estressada por causa do meu trabalho, ou eu sou estressada por causa dos meus filhos, ou eu sou estressada por causa do meu marido, né? Então, esse gatilho externo, ele existe, ele vai continuar existindo, mas você, com o seu filtro, a sua habilidade de perceber o que está acontecendo dentro de você a partir desse gatilho e as suas ferramentas de manejo do que você está sentindo e redirecionamento da tua mente é o que vai fazer com que você tenha um organismo saudável ou um organismo desregulado, né? É o que vai fazer com que você tenha mais longevidade ou um adoecimento precoce, né? Então, sentimentos recorrentes, né, repetitivos, frequentes, de preocupação, de ansiedade, de raiva, de julgamentos, de ressentimento, de impaciência, sobrecarga e dúvida, consomem grande parte da nossa energia e vão fazer o quê? Vão nos embotar, vão nos fechar para as experiências do dia a dia, né? Olha aqui a imagem dessa mãe. Ela tá ali, né, no meio de um caos, né? E ela não tem a capacidade de perceber como é que tudo isso está afetando ela. Então, ali na imagem, ela vai provavelmente ser uma pessoa que não vai saber lidar bem com esse estresse que ela está vivendo, né? Então, emoções são muito mais do que só pensamentos isolados. Eles ativam em nós mudanças fisiológicas que compõem as respostas de estresse. Então, uma única emoção é capaz de ativar dentro de mim toda uma resposta de funcionamento. Eu quero fazer um experimento com vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos por um minutinho, menos de um minutinho. Fechem os olhos. E eu quero que vocês tentem trazer para a tua mente a imagem de um limão verde. Vocês estão lá na cozinha de vocês lavam esse limão, vocês cortam o limão no meio, e agora você bota o limão na tua boca. O que acontece dentro de você? Deu uma fisgadinha? Deu uma travadinha? Isso é o quê? Isso é uma resposta fisiológica desencadeada por meio do quê? Um pensamento, uma imagem que vocês trouxeram para a mente de vocês. Então, imagina o que acontece quando a gente está ali remoendo, revivendo experiências negativas que nos causaram dor. Imagina o impacto de eu ficar remoendo, revivendo, né?
emoções negativas, né? Se um simples segundo, né, da imagem de um limão foi capaz de transformar a minha fisiologia. Bom, a resiliência, a gente vai falar dela na terceira parte dessa aula, mas eu vou trazer um pouquinho antecipando aqui. O que significa ela, né? Ela é a capacidade da gente se preparar para o estresse, para a gente recuperar do estresse, para a gente se adaptar frente a situações de estresse, de adversidades, de traumas e desafios, sem quebrar. Em inglês tem um ditado que diz, né, traduzindo ele, que eu dobro, mas eu não quebro. Então, essa é uma habilidade do adulto saudável. Eu dobro, quer dizer, o vento é tão forte, as adversidades da vida são tão fortes, que faz o meu bambuzinho dobrar, mas ele não quebra. Ele volta lá para o centro dele, lá para o solo dele. Então, isso é o exemplo, né, do que a gente diz de ter resiliência emocional, ter resiliência ao estresse. E aqui nessa imagem, do lado aqui direito, quero mostrar para vocês o que acontece dentro de um organismo, né, que está ali ou com pensamentos negativos ou com sentimentos, emoções negativas, certo? E aí, lembra que isso desencadeia uma resposta no meu coração. O meu coração é responsável, né, por emitir ondas cardíacas, que a gente vai chamar de ondas de coerência ou de incoerência. Então, aqui em cima é um estado que a gente chama de caos, né? A pessoa aqui está experienciando um turbulhão de emoções negativas. Aqui embaixo, a pessoa ela está conseguindo redirecionar a mente dela e levar os estados emocionais dela para um contexto que regenera, né? Aqui, o que a gente precisa saber? Que não é sobre nunca sentir emoções difíceis. Eu vou depois mostrar para vocês o que são emoções consideradas difíceis que nos levam para esse estado de caos e quais são as emoções que nos levam para esse estado de coerência, né? Então, as emoções, elas são naturais, elas vêm, a gente não tem controle sobre elas, né? A gente também não tem como negá-las. O que a gente tem como fazer é reconhecê-las, saber cada uma delas, saber quais são os gatilhos que fazem eu experienciar mais ou menos de determinadas emoções, né? E a partir disso, saber como voltar para minha coerência cardíaca e redirecionar minha mente para produzir mais das emoções que são as produtoras desses estados de coerência. Então, a chave para a gente ter uma boa saúde, um funcionamento ideal, uma resiliência, é a capacidade de gerenciar as nossas próprias emoções. A resiliência pode ser vista, então, como uma capacidade de adaptarmos, né, e recuperarmos diante dos desafios. Essa habilidade se manifesta em diferentes dimensões. Então, a gente tem aqui a resiliência física, a resiliência emocional, a resiliência mental e a espiritual. Eu não vou entrar nelas aqui porque eu vou falar delas na próxima aula, tá? Mas ter um alto nível de resiliência é importante, não apenas para a gente se recuperar das situações desafiadoras, mas também para a gente prevenir reações desnecessárias de estresse, frustração, impaciência, que muitas vezes levam a um maior desperdício de energia e de tempo, além de esgotar os nossos recursos físicos e psicológicos. Então, no final das contas, né, poder desenvolver essa resiliência é um remedinho natural que a gente pode tomar, que a gente pode ter, para a gente poder ter mais bem-estar, sentirmos melhores, né? E ajudar os nossos filhos a crescer num ambiente mais estável. Lembra que, agora eu não lembro se é nessa aula ou na outra que eu falei disso, né? Daquele campo magnético, eu acho que é na próxima aula, vocês vão ver lá, que esse estado que eu estou, eu transmito isso, né, para as pessoas ao meu redor. Então, o que é que você está transmitindo ali para os seus filhos, a partir do seu estado fisiológico, que vem das respostas emocionais que você está tendo? Contem para mim, qual é o estado mais presente que vocês têm estado, né?
E qual é o estado que vocês gostariam de experienciar com mais frequência? Conta aqui nos comentários para mim e a gente trabalha em cima disso para você conseguir.